uma questão referente a alimentos. O pai era casado, tem um filho pequeno e depois do divórcio, a mulher, a ex-mulher dele, a ex-esposa, ajuizou uma ação de alimentos para o menor, para o filho dele. E o que ele fez? Imediatamente foi no empregador dele e pediu demissão. E ele diz o seguinte: agora ela não vai receber nada. Em primeiro lugar, aí um puxãozinho de orelha, né? O pai que tem um pensamento desse em relação ao próprio filho, a mantença do filho, né? Se ele pensar um pouquinho na fome do filho, ele não faria. Se tivesse um pouquinho de amor, não faria esse tipo de coisa. Mas todos sabem aí que nos meus vídeos eu não gosto muito de entrar na seara pessoal aí e ficar metendo borracha nos outros. Mas todo mundo sabe o que eu penso, né? Homem é homem, colocou o filho no mundo, tem que sustentar. Sustenta ali até os 18, se estiver fazendo uma faculdade, dá uma ajudinha até os 24, depois deixa voar, né? Agora, você dizer que o seu filho de 2, 3 anos, né? Você pediu conta para não pagar nada, aqui comigo isso não vai rolar. Mas vamos lá. Quando o advogado faz a ação de alimentos, né, você constrói uma ação, e eu mesmo durante muito tempo fazia uma ação e ficava olhando e admirando a minha obra. Nossa, o que eu fiz? Ficou bonita a ação. E às vezes, quando você vai aprendendo, você constrói uma ação e fica uma coisa bonita. O juiz, quando lê, o Ministério Público, ele vê, olha, ele teve o esmero suficiente para estudar e fazer aquilo ali de uma forma mais perfeita possível. E numa ação de alimentos, o que é mais perfeito possível? É você colocar todas as possibilidades para o regramento dos alimentos, para a fixação dos alimentos. Vou explicar por quê. O pai pode estar desempregado. É uma hipótese lá. O advogado vai colocar: caso o réu esteja desempregado, X. Caso o réu esteja trabalhando de carteira assinada, ou seja, esteja empregado, X. Tá? Ou seja, não é nem de carteira assinada, porque tem o funcionário público que é estatutário, que não tem carteira assinada, né? Para o caso de vínculo de emprego, vínculo reconhecido, vínculo formal. E aí, o que acontece? Se você pensa assim, prefiro ficar desempregado e aí eu não pago nada porque eu vou estar desempregado, é um engano seu, absurdo, e vai lhe trazer um prejuízo maior ainda. E eu vou explicar por quê. Você sabe por quê? Que quando o pai está desempregado, ele tem um prejuízo maior, sabe? Coloca aí nos comentários aí, vamos debater um pouquinho o direito que você vai começar a entender. É porque é o seguinte, o salário mínimo hoje é R$ 1.300, vamos arredondar para R$ 1.300. E quando você coloca na ação, quando o pai está trabalhando, né, com vínculo de emprego, 20% é o valor de alimentos. E quando está desempregado, 70% do salário mínimo. Agora vamos às contas. 10% do salário mínimo a 1.300 daria 130. Vezes 2, 20%, R$ 260. E digamos, tá, que os alimentos, tá, fossem fixados, para o caso dele estar desempregado, em 70% do salário mínimo. Você entendeu? 70% do salário mínimo. 50% a 1.300 daria R$ 650. 50%. 70%, isso aí vai subir. Você terá que se matar fazendo biscate para poder pagar. Ah, mas mesmo assim eu não vou pagar não. Se você não pagar, eu tenho uma notícia pior ainda. A única dívida hoje no Brasil
que dá causa à prisão do devedor são os alimentos. Então você vai estar preferindo ser preso. Você vai em cana. Então, o vídeo às vezes fica extenso, porque você, para explicar essas coisas, eu não vou chegar aqui e fazer blá, 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 e ninguém entende nada. Entendeu? A conta é bem simples. 20% de um salário mínimo, que é o que a maioria das pessoas ganha, é R$260. 50% do salário mínimo a 1.300 dá R$650. 50%. Se fixar em 70%, para o caso de você estar desempregado, você vai pagar muito mais. Então, não faça uma loucura dessa, proteja os interesses dos seus filhos, tá? A separação não deveria acontecer. O divórcio, eu não sou a favor do divórcio e tal, exceto, já tem vídeo aí falando sobre isso. No caso de agressão e aquela traição, tá? Em que o outro esfrega na cara do traído a traição, né? Tem gente que trai a esposa com uma mulher na mesma rua. E isso aí é uma coisa muito negativa para o ser humano. Inclusive, já tem médico dizendo aí que essa bomba emocional causa câncer. Por isso aí o grande número de pessoas que estão se divorciando, se separando e morrendo de câncer. Por quê? É uma explosão emocional muito grande, principalmente quando há agressão, quando há traição, tá? E outras coisas mais, que eu não vou citar aqui para o vídeo não ficar ainda maior. Então vocês entenderam porque tem que ter um pouquinho de cuidado quando se trata de alimentos? Evite ser preso. Gostou? Curte, compartilha. Se você quer uma sugestão de vídeo, né, tem uma sugestão de vídeo para fazer, aliás, coloca aí nos comentários.